2018. Gregor Mendel, é uma questão falando do experimento de Mendel, tá? No século XIX, investigou o mecanismo de herança genética, observando algumas características de plantas de ervilha, como a produção de semente lisa, que aqui está chamando de dominante. Então, vamos, né, falar aqui, ó. Então, ele está chamando lisa de dominante. Vamos dar letras aqui, ó. Então, característica lisa é o S. A rugosa, recessivo. Então, aqui, ó. Rugosa, a gente chama de Szinho. Característica determinada por um par de alelos, com dominância completa. Então, a gente sabe que Szão é lisa e Szinho lisa. E, desculpa, Szão lisa e Szinho rugosa. Ele acreditava que a herança era transmitida por fatores que, mesmo não percebidos nas características visíveis no corpo das plantas híbridas, resultantes do cruzamento das linhagens puras, estariam presentes e se manifestavam em gerações futuras. Então, o que ele acreditava? Lembra lá que na geração P, que era parental, que ele cruzava indivíduos homozigotos puros, tá? Então, Szão com Szinho. E aí a gente obter, ó, Szão, Szinho, e Szinho. 100% de ervilhas lisas, tá? Então, todas eram lisas. Mas ele sabia que dentro delas tinha um genótipo para o rugoso. Elas não apresentavam isso fenotipicamente, mas tinha esse genótipo. E aí, esse aqui era o resultado da F1, do primeiro cruzamento, tá? Qual foi a ideia dele agora? Pegar dois desses indivíduos aqui e cruzar entre eles, que é o que a gente chama de autofecundação. Então, Szão, Szinho com Szão, Szinho. E aí a gente tem o resultado da F2, que é Szão, Szinho, e Szinho, tá? E aí apareceu a característica aqui que não apareceu na F1. Então, ele falava que essa característica ficava em recesso na primeira geração e aparecia na segunda geração, tá? Então, vamos lá para a questão. A autofecundação, que foi isso aqui que a gente fez, essa parte aqui dos heterozigotos, fornece dados para corroborar a ideia da transmissão dos fatores idealizados por Mendel, tá? Então, híbrido é quando a gente tem... Isso aqui são indivíduos híbridos. Szão, Szinho. Aqui é o cruzamento de híbridos, tá? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui, ó? Híbridas de fenótipo dominante que produzem apenas sementes lisas? Não. O cruzamento de híbridos com fenótipo dominante produzem sementes lisas. Ó, apaguei aqui sem querer, desculpa. Sementes lisas e sementes rugosas. Então, esse aqui tá errado. Tinha que ter um E rugosas aqui. Híbridas de fenótipo dominante, ok, que produzem sementes lisas e rugosas. Certíssimo. Vocês nem lêem o resto. Letra B, tá? Só vamos reler o resto para a gente entender, ó. De linhagem pura, são os homozigotos dominantes, de fenótipo dominante, que produzem apenas sementes lisas, tá? Não é o que esse cruzamento aqui pra gente fala, ele quer sobre esse aqui. Linhagem pura de fenótipo recessivo não são linhagens puras, são híbridos. De linhagem pura de fenótipo recessivo, não. Híbridos de dominantes, tá? E assim por diante. Galera, só uma coisa. A gente pode fazer um outro tipo de cruzamento, sem ser esse aqui da distributiva que eu sempre faço com vocês, tá? Existe uma coisa chamada quadro de Punnett. Tem pessoas que acham mais fácil de fazer. É o seguinte, a gente tem esse cruzamento aqui, ó. Deixa eu só ajeitar minha caneta aqui que ela tá revoltada comigo. Então, ó, a gente tem esse cruzamento aqui. Ela tá com toque sensível. Peraí. Aqui, ó. Szão, Szinho com Szão, Szinho, certo? Eu posso fazer o quadrado de Punnett, que é o seguinte.
Esse cara aqui produz gametas S e gametas Szinho. Esse aqui também, tá? Um gameta, outro gameta, gameta e gameta. Eu posso montar uma matriz, onde eu vou ter aqui, ó, pego os gametas desse cara aqui primeiro e coloco aqui, numa coluna. Pego os gametas desse aqui e coloco em outra. E aí, faço isso aqui, tá? Como é cruzamento de gameta com gameta, o que eu vou ter? Szão com Szão. Szão com Szinho. Szinho com Szão. E Szinho com Szinho. Eu tenho a mesma coisa aqui do que eu tenho aqui, tá? São só cruzamentos, diferentes tipos de cruzamentos para a gente fazer. Tranquilo? Então, beleza, galera, vamos lá. Aqui tá a resolução, gabarito letra B, confere aí, tá? E questão 4. A doença renal policística autossômica recessiva. Ó, mais uma informação aqui pra gente. Autossômica recessiva. Deixa eu apagar isso aqui. Autossômica recessiva. Conhecida em inglês pela sigla ARPKD. É uma rara enfermidade hereditária. Para desenvolver a enfermidade, uma criança deve herdar as 2 cópias defeituosas do gene, que tem apenas uma cópia do gene. Quem tem apenas uma cópia do gene não desenvolve a doença, embora possa transmiti-la a seus filhos, se seu parceiro também carregar. Então, galera, autossômico recessivo. Vamos lembrar aqui, esse cara aqui, ele é normal, o heterozigoto, ele é também normal, e o homozigoto recessivo, ele é afetado, tá? Então, vamos lá. Considere o heredograma abaixo que mostra uma família na qual o indivíduo 5, esse aqui, nasceu afetado. Então, a gente sabe que esse cara aqui, com certeza, ele é azinho azinho. Para ele ser azinho azinho, ele recebeu um azinho do pai e da mãe, concorda? Só que o heredograma está te mostrando que tanto o pai quanto a mãe são normais. Então, eles só podem ser heterozigotos. Ok? Esse aqui é normal. Então, ele tem o azão. Não sabemos se ele é homozigoto ou heterozigoto. Aqui é a mesma coisa. Tá? Quando a gente não sabe, a gente bota um tracinho. Então, vamos lá. A probabilidade do indivíduo 3 ser portador do gene, isso aqui está me traduzindo como a probabilidade do indivíduo 3 ser azão-azinho. É de... Então, galera, o que a gente tem que fazer aqui? O cruzamento dos pais, tá? Que vai nos dar azão, 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 azinho, azão, azinho de novo e azinho, azinho. A questão já te mostra que ele é normal. Então, exclua a possibilidade dele ser afetado. Tá? Já posso excluir. Logo, tá, a questão está me mostrando que ele é normal. Dentro dos 3 normais que eu tenho, qual a chance desses 3 normais ele ser portador do gene, ou seja, ele ser heterozigoto? Então, aqui, ó, 2/3. Tá? Então, a chance do indivíduo 3 ser portador do gene é de 2/3, o que nos dá a letra B. Tá bom, galera? Vamos conferir aí nosso gabarito. Então, gabarito 4, letra B. Aqui, ó, o outro tipo de quadrado que eu ensinei para vocês lá, o quadrado de Punnett, tá? Então, questão 5 aqui para a gente fechar. Em humanos, a depender da localização do gene e das relações entre os alelos, diferentes padrões de herança podem ser diagnosticados. Relacione os padrões de herança exemplificados, A, B e C, com a classificação 1, 2, 3, 4.
que evidencie que tipo de cromossomo, em que tipo de cromossomo o gene está localizado e a relação entre os alelos em cada caso. Então, vamos lá. Ele quer que você faça a relação aqui. Quem que é autossômico recessivo, quem que é dominante, quem é ligado ao sexo, quem é limitado ao sexo. Limitado ao sexo, a gente vai ver depois, mas é quando assim, só aquele sexo produz, tipo, características de produzir ovócitos, só o feminino, características de produção de leite, só o feminino, característica de produção de testosterona, masculino, tá? Então, olha só. Vamos lá. Herança autossômica recessiva. Quais desses quadrados aqui representam uma herança autossômica recessiva? Galera, a gente sabe que para ser recessivo, tem que apresentar o alelo em dose dupla. E outra característica são pais normais com filhos afetados. Aqui, ó, pais normais com filhos afetados. Então, o número 1 está ligado ao C. Já temos o nosso gabarito aqui, ó, letra D, logo de cara. Mas vamos analisar o resto, né? Autossômico dominante, tá? Muitos indivíduos afetados e às vezes o casal é afetado e os filhos normais, ou então muita gente afetada num heredograma numa família só. Que a gente tem aqui, ó. Esse indivíduo aqui a gente sabe que ele é azinho. Esse aqui não sabemos, mas quase certeza de chance desse cara ser assim. Mas ele também pode ser assim, tá? Então esse cara aqui é assim. Esse tem um azão, esse tem um azão, esse tem um azão. Não sabemos o que é. Aliás, sabemos sim. Heterozigoto, heterozigoto e heterozigoto. Tá? Então, aqui a gente tem o 2 está ligado com o A. Herança agora ligada ao sexo. Aqui, ó. Por que o D é ligado ao sexo? É o seguinte. A gente vai ver depois que a herança é ligada ao sexo, se for aqui a mulher XX, ela pode ter, por exemplo, um cromossomo normal e um cromossomo afetado. Tá? A gente vai ver como é que funciona isso aqui depois. O pai, que é XY, ele tem um afetado. Vamos supor, tá, que aqui ele vai doar o Y para o filho. Aqui a mãe tenha doado o Y normal e o pai o afetado. Aqui é a mesma coisa. E esse cara aqui é XY. Então, um pai afetado, ele só transmite a característica às meninas, tá? Aos homens ele transmite o Y. Porém, essa mãe aqui, que pode ser assim ou assim, não transmite a nenhum deles, ok? E limitada ao sexo é o seguinte, aqui uma mulher apresenta, aqui também ela está apresentando. Pode ser assim, geralmente é, tá? Então, letra D. Tranquilo, galera? Então, aqui temos o gabarito da questão 5, com os comentários, tá? Então, qualquer dúvida, pausem o vídeo e refaçam os exercícios, tá bom? Então, a gente fica por aqui por enquanto e beijos, galera. Deixa eu dar uma parada.